A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no 5º dia da campanha com o tema: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. A oração de Paulo aos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Entregue seu dia ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se você estiver orando pela manhã, talvez queira apresentar todos os aspectos do dia ao Senhor, citando um item de cada vez. Ore sobre todas as necessidades especiais. Acheguemos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Medite na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Meditar significa ponderar, refletir, contemplar, pensar demoradamente a palavra de Deus. Se este é o único tempo de ler a Bíblia, continue lendo a passagem de seu plano de leitura. Seja grato a Deus por tudo, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Ainda que haja dificuldades em sua vida, o Senhor tem sido bondoso com você. Expresse-lhe gratidão por atos específicos de bondade que Ele tem feito à luz daquilo que você realmente merecia. Motivações para o culto familiar. Todo pai e mãe temente a Deus deve estabelecer e manter a adoração da família no lar pelas seguintes razões. Bem-estar familiar. Um dos mais comuns que Deus usa para alcançar vidas é a pregação de sua palavra, como a conexão entre o sermão e a salvação de almas na igreja. Há uma conexão entre a adoração da família e a salvação de almas. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Lemos: Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Daí Deus também pode usar o culto familiar. Temos também o Salmo 78, versículos 5 ao 7, que diz: Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, ao qual coisas ordenou aos nossos pais,
que as ensinasse a seus filhos, para que soubesse de geração vindoura os filhos que houvesse de nascer, os quais levantassem e contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem da obra de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Não há como sabermos a vontade secreta de Deus, mas podemos entender que Deus une-se aos meios, e diante disso somos chamados para trabalhar, fazendo uso diligente do meio do culto familiar, para que nossos filhos possam não se esquecer dos feitos de Deus. A adoração da família ajuda a promover a harmonia em tempos de aflição, doença ou morte. Oferece maior conhecimento das Escrituras e crescimento em piedade pessoal, ambos para si e as suas crianças. Nutre sabedoria é como encarar a vida. Abertura para falar sobre questões significativas e um relacionamento mais próximo entre pais e filhos. Laços fortes estabelecidos no culto familiar. Nos primeiros anos, podem ser uma grande ajuda aos adolescentes. Nos anos que virão, esses adolescentes poderão ser guardados de muitos pecados, quando se lembrar das orações em família e do culto. Deixa seus filhos entrarem na adolescência, e todos os seus laços serão provados como uma teia de aranha, a menos que você tenha mantido sua influência sobre eles, pelo crescimento diário dos laços do culto familiar. Olhe a sua volta entre as famílias que confessam a fé em Cristo. Observe a diferença entre aqueles que cultuam a Deus e aquelas que não cultuam a Deus. Então, como você ama a sua prole e como você o salvaria da rebelião, estabeleça a adoração a Deus em sua casa. Amor a Deus. Pais comprometidos e que amam suas famílias querem dar para a Igreja de Cristo filhos e filhas espiritualmente valentes. Benditos sejam os pais que podem um dia ver entre a multidão de adoradores seus próprios filhos e filhas. Podemos ver no culto familiar um instrumento fundamental para tal futuro. Ore por eles. Ora para que Deus traga bênção, livrando-os do mal. Meu irmão e minha irmã, apresente seus filhos em oração a Deus. Nesta campanha que estamos fazendo pelas famílias, estamos vendo a importância da oração dentro do lar e também do culto familiar. Um momento em que nós prestamos adoração a Deus. É bem verdade que através da nossa própria vida podemos trazer Deus até na vida dos nossos filhos, através de atos, atitudes e do nosso próprio testemunho. É verdade que a igreja e a família têm sido bombardeada por grandes influências malignas neste século. A tecnologia avançada, o esfriamento espiritual, muitos têm se afastado de Deus. A apostasia da fé tem gerado em corações frustrações. Vemos pessoas frustradas e pessoas que se esfriaram espiritualmente, não encontram mais prazer na leitura da palavra do Senhor, não sentem mais vontade de estar no culto, louvando a Deus, orando. Mas é bem verdade que a igreja e a família que permanece unida a Deus, o Senhor continua operando, dando livramentos e operando milagres. E esta família fará a diferença nessa terra, porque haverá testemunhos de homens e mulheres de Deus que gerarão filhos na presença do Senhor, tanto os filhos espirituais quanto filhos carnais, e trarão dentro de si o Evangelho de Cristo, arraigados, firmados na fé, com todo entendimento que excede e a sabedoria que vem do alto dos céus, para que assim possam enfrentar as tribulações, provações e perseguições,
e se manter unidos em Cristo, num só propósito de agradá-lo e de estar na sua presença. E a família que serve ao Senhor ainda terá milagres, testemunhos para poder contar, porque o Espírito Santo continua atuando na terra, através de quando você dobra o seu joelho e apresenta nas mãos de Deus a sua família. Agora estarei trazendo uma oração nesse 5º dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, obrigado por mais um dia desta campanha e obrigado pela sua misericórdia em nossas vidas, que assim nós podemos levantar e continuarmos te buscando cada vez mais, Senhor, estar na tua presença. Tenha misericórdia, Pai, desse pai, dessa mãe, que ora pela libertação dos seus filhos, deste que está entregando nas tuas mãos uma causa na justiça, que está dobrando os teus joelhos, entregando esta causa nas tuas mãos, confiando somente no teu operar, no teu agir, e sabendo, ó Deus, que quando nós dobramos o joelho na tua presença, ainda haverá milagres, ainda haverá testemunhos dentro do nosso lar, porque a tua presença se encontra. Tenha misericórdia, ó Deus, desta mãe que ora pelo seu filho que afastou dos teus caminhos. Traga de volta o filho pródigo. Traga de volta aqueles que estão aprisionados no cárcere, nas drogas, na prostituição. Entra com libertação na vida dos nossos filhos. E que a adoração a Deus esteja dentro do nosso lar, que nós possamos cultuar a Ti, ó Deus, e glorificar e exaltar o Teu santo nome. Este nome que está acima de todos os nomes. E a família que adora a Deus e prestam culto ao Senhor, ainda terá milagres e testemunhos para contar. Amém, Jesus. Glória a Deus.